mais. Apresentação Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico Papo de Boleiro e tem o Fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, 1h, na Bandeirantes. Segunda-feira à noite é dia de futebol na Band, com um apito final. E aí, seus orelhudos? Eu e mais um time de craques estamos esperando por você para falar sobre tudo que acontece no futebol brasileiro, do mundo, seleção brasileira e muito mais. É isso aí, craque Neto. Toda segunda, 10h30, tem apito final na Band TV. Agora tem pagamento antecipado na BandBet. Você aposta no time vencedor de uma partida e se ele abrir 2 gols de vantagem, você não precisa esperar o apito final porque a vitória é sua. Isso mesmo, abriu 2 gols, sua vitória já está garantida. Não perca esse lance, acesse agora bandbet.bet.br e entre pro jogo. Confira termos e condições no site BandBet. O lance, infinitas possibilidades. Proibido para menores. Jogue com responsabilidade. Trânsito. Raposo Tavares piorando no sentido interior. Além do excesso de veículos do horário, há também reflexo de uma ocorrência de mais cedo no 23. Lentidão desde o quilômetro 15. Pouquinho mais adiante da Granja Viana tem nova lentidão do quilômetro 28 ao 32. Sentido São Paulo, bom momento da Raposo. Preços lá embaixo, só na liquidação da Digasp. Produtos com até 50% de desconto. Corra até a Digasp mais próxima e aproveite. Digasp, você na moda dos pés à cabeça. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve. Bandeirantes acontece. 4h58, chegando ao final aqui do Bandeirantes Acontece, Zaidan, você vê, né, quando o São Paulo tá lá, segunda rodada na liderança do campeonato, com um gol bonito ali, marcado de virada, não sobra nem tempo pra gente fazer um negócio desse. É uma injustiça tremenda, sabe? Mas tudo bem, a gente vai reverter essa situação em um outro momento, vai voltar o São Paulo, falar sobre o São Paulo, espero que ao longo dessa semana o São Paulo siga como líder do campeonato também. Mas de qualquer forma, a gente tá de vai faltar, não vai faltar oportunidade. Inclusive, se você achar legal, bota o gol amanhã. Boa, pode ser. A gente retoma e passa limpo o Campeonato Brasileiro, né? Hoje não deu tempo, foi uma segunda-feira atípica aqui de Bandeirantes Acontece, mas amanhã a gente volta ao tema. Zaidan, obrigado, viu, por mais um programa, acompanhei mais um Bandeirantes Acontece amanhã. Estamos de volta aí às 3h com mais informações e análises para o nosso ouvinte. Um abraço, Zaidan. Valeu, um abraço, Panvec, Clara, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. 17:01 está marcando o digital eletrônico.
Relógio Atômico da Bandeirantes. Está no ar, Esporte em Debate até às 19h30, com muita informação, opinião e debate. E com a sua importante participação, através do Fala Galera. Com a chegada de Inayan, lateral direito, quem você escalaria como titular na lateral direita para a estreia do Guarani contra o Maranhão? Inayan, Rian, Ian, Henrique ou Rafael? Opine 97102-1493 97102-1493. E se você tivesse o poder da decisão, renovaria com David Braz e Danilo Barcelos, com apenas um dos dois ou com nenhum deles? Opine 97102-1493 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas do Guarani. Guarani acerta a contratação de Inayan, ex-Velo Clube. Jogador de 26 anos chega para brigar por uma posição na lateral direita com Ian Henrique e Rian, após a saída de Cicinho. Atleta assina com o Bugre em definitivo até o final da temporada. Rafael Freitas é reintegrado ao elenco profissional e se torna opção para o técnico Hélio Cizenando no sistema ofensivo. Atacante de 20 anos estava emprestado ao Santos desde 2024 e retorna ao Brinco de Ouro com aprovação do Departamento de Futebol. Elenco do Bugre passa por fase de adaptação após a chegada de Hélio Cizenando. Novo treinador do Bugre chegou a Campinas na última quarta-feira e vem adaptando o grupo de jogadores em relação à forma de jogar, preparação física e intensidade de treinos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Indicado por Matheus Costa, Inter de Limeira faz sondagem por auxiliar. Pautas da Ponte Preta. Com 10 reforços contratados até o momento, Ponte Preta adiciona Rodriguinho, atacante do Lagarto, no radar. Jogador de 24 anos, é o vice-artilheiro do Campeonato Sergipano e é visto como uma oportunidade de mercado pelo Departamento de Futebol. 4 dos 10 reforços até o momento são atacantes. Diretoria da Ponte Preta agenda reunião para discutir a renovação com David Braz e Danilo Barcelos, que estão em reta final de contrato. Ambos atletas desejam seguir na macaca e apenas ajustes contratuais devem ser discutidos. Ponte Preta abre semana decisiva, de olho nos confrontos de Copa do Brasil na quarta-feira e contra o Atlético Goianiense, e também no final de semana pela Série B. Aí será contra o Atlético. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ofensivo. Novo lateral se apresenta e projeta duelo contra o Atlético Goianiense. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Após demissão de Tite, Cruzeiro inicia busca por um novo comandante.
e adiciona Arthur Jorge no radar. A ideia da diretoria é já ter um novo treinador definido até a próxima data FIFA, que começa na segunda-feira, dia 23. Felipe Luiz era um dos nomes cotados, mas o agente do treinador disse que ele não deseja assumir um clube brasileiro nesse momento. Pauta 2. Revoltado com a arbitragem, Pedrinho, presidente do Vasco, se envolve em confusão após o empate em 3-3 entre Cruzeiro e Vasco. No túnel de acesso aos vestiários do Mineirão, o dirigente do clube carioca partiu para cima do árbitro Lucas Paulo Torezin e reclamou de 2 pênaltis não marcados para o Vasco. Pauta 3. Com novidades, Carlo Ancelotti anunciou hoje os 26 convocados para o amistoso contra a França e Croácia. Na lista do Mister aparecem Ryan, atacante ex-Vasco, Igor Thiago, atacante do Brentford, Léo Pereira, do Flamengo, e Gabriel Sara, meia do Galatasaray, como principais surpresas. Hoje vamos colocar aqui, no final do programa, a convocação completa de todos os jogadores. Aí, no caso, se o comentarista escolher esse tema, poderá até analisar posição por posição cada jogador contratado. Lembrando que Neymar está fora, não foi convocado pelo Ancelotti. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17h08, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então dar uma passeadinha aqui pelo Fala Galera de hoje, começando pelo Guarani Futebol Clube. Com a chegada de Inayan, quem você escalaria como titular na lateral direita para a estreia do Guarani contra o Maranhão? Inayan, Rian, Ian Henrique ou Rafael? Bom, vamos lá. O jogo é fora, os outros jogadores estão aí treinando, a gente não tem no dia a dia acesso ao treinamento. Por ser um jogo fora, pelo menos para a estreia, quem é que está melhor adaptado? E vinha jogando com o treinador anterior e dava uma boa consistência defensiva por ser de origem um zagueiro, o Rafael. Então eu escalaria para esse primeiro jogo o Rafael e, claro, continuaria observando atentamente a performance e o desempenho dos jogadores que nós enumeramos aqui nessa relação passada e sugerida pela nossa produção. Esse Inayan, que veio lá do Velo, eu gosto, hein? Muito bom jogador, agressivo, bom apoiador. Gosto também do Ian Henrique, que para mim foi subestimado no Guarani. E o Rian, que ainda não apareceu, mas já esteve aí até cotado para ser titular na última partida do Campeonato Paulista do Guarani contra o Palmeiras. Aí se contundiu, parece que no aquecimento. Então está muito bem servido para mim com a chegada do Inayan, agora o Guarani na posição. Mas eu, de forma mais conservadora, escalaria o Rafael para esse jogo, com características, em tese, de um time que vai tentar empurrar o Guarani para trás, que vai tomar a iniciativa, porque joga em casa, aquela coisa toda. Então começa com o Rafael, vê como é que está indo e depois, levando opções para o banco, dependendo das circunstâncias da partida, pode alterar e pode modificar, inclusive porque o Rafael apoia pouco, praticamente não vai, mas ele fecha muito bem a linha ali pelo seu setor. E pelo Fala Galera da Macaca,
Se você tivesse o poder da decisão, renovaria com Danilo Barcelos e com David Braz? Com apenas um dos dois ou com nenhum deles? Eu renovaria com o Danilo Barcelos. Eu acho que é um jogador que oferece opções, é um jogador eclético que faz a lateral esquerda, que também faz a segunda linha pelo lado esquerdo, que faz um segundo volante bem e até já jogou na zaga também. Então, um jogador eclético, multifunções e que pode ajudar muito o treinador. E tem muita qualidade, muita experiência, conhece a fundo a Ponte, já teve aí em outras oportunidades e só estava fora nas disputas do Campeonato Paulista e também da Série C do Campeonato Brasileiro, porque teve essa cirurgia de joelho aí que o deixou fora aí praticamente toda a temporada. Agora eu renovaria sim. Com relação ao David Braz, eu penso diferente. Eu acho que é um jogador que já teve inúmeras oportunidades e a mim não convence mais. Eu gostaria imensamente de pensar diferente. É um jogador que tem uma carreira vitoriosa, não precisa provar nada para ninguém, mas ele não me transmite mais confiança. Pela falta de mobilidade, pela lentidão, pela dificuldade que ele tem, às vezes, de fazer uma cobertura, enfim, pelo desempenho de uma maneira geral que a gente espera de um bom zagueiro. Batista. 17:13, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, o elenco alviverde segue treinando, segue trabalhando sob o comando do Hélio Cizenando, algumas mudanças internas aí no Bugre, o estilo de jogo, preparação física, enfim, daqui a pouco todos os detalhes e novidades desde a chegada do Hélio Cizenando no comando do Bugre. É claro, o time treinando de olho na estreia da Série C, que acontecerá contra o Maranhão no primeiro final de semana de abril, e a expectativa é que nos próximos dias, próximas semanas, a CBF desmembre aí a tabela detalhada. Pelo lado da Ponte Preta, a Macaca tem um interesse em 3 atletas do Remo, atletas que trabalharam com o Rodrigo Santana lá no Clube do Pará, e daqui a pouquinho mais informações sobre as movimentações da Macaca no mercado da bola. Batistão. 17:14 está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui do estúdio digital e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela audiência. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a presentes. Muito obrigado aí, né? Para você que já está nos assistindo. Mas, por favor, faça a sua inscrição no canal. É de graça, como eu disse, e lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E também você pode ser seguidor lá no meu canal, no youtube.com/rádio, aliás, no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado também pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h19, hoje até às 19h30, tendo conosco a sua participação. Sempre muito importante a sua participação. Então mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Boa tarde, Batista e equipe. Eu não renovaria com Danilo Barcelos, pois já tem muito lateral esquerdo e também atacante pela esquerda. Com David Braz, talvez até o fim de novembro apenas. Se encontrar outros dois backs bons, nem com ele renovaria. Antônio Flores, que foi vereador em Campinas. Grande abraço, vereador. Muito obrigado aí, Antônio Flores, participando. Fala, Batistão. Pergunta para o CH o que ele acha desse time para a estreia na Série C. Kaique França, Inayan, Maurício, que é o Maurício Antônio, né? Jonathan Costa, Natan Melo, Emerson, que é o Emerson Barbosa. Faria, que é o William Farias.
Diego Torres, Mirandinha, Kevin Dentinho, Mauro. Um abraço para você, Mauro. Muito obrigado pela sua participação. Ele colocou o time direto, né? Não obedeceu aqui as posições. Mas, evidentemente, né? São 2 zagueiros. 4-4-2, né? Se a gente colocar aqui Kaique França e Nayan, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. Tá fechada a linha. A primeira linha. Aí, meio campo com Natan Melo, William Farias e Diego Torres. Aí são 3. E aí 3 na frente, Mirandinha, Kevin, Dentinho. Então é um 4-4-3. O que o Mauro está pedindo aqui, a opinião do CH. Boa tarde, a Ponte tem interesse no Pavani, Jaderson e Klaus. Esses 3 jogadores do Remo. Não tenho conhecimento. Não sei se o Pedro Piscinato. Pavani, Jaderson e Klaus. 3 jogadores do Remo. Ponte tem um interesse sim. O departamento de futebol da Macaca chegou a fazer contato com o pessoal do Remo, mas o que tem impedido o avanço da negociação são os valores muito altos pedidos por esses atletas. Todos eles pediram aí salários para cima de R$100 mil, Batista. São 17h22, a melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. A Desktop uniu a força da internet 100% fibra ótica com a mobilidade do celular em um único plano. Chegou o Desktop Mais. São 600 mega de internet para você trabalhar, estudar, assistir, jogar e conectar. Tudo na sua casa. E mais 15 gigas do celular para você navegar fora de casa. E tem mais. Teu celular conta com o WhatsApp, o Waze e ligações ilimitadas. Tudo isso no mesmo plano. Tudo isso na mesma fatura. Tudo isso por apenas R$ 129,99 por mês. Isso mesmo, 600 mega mais 15 gigas no celular por R$ 129,99 por mês. Assine já. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Ou acesse desktop.com.br para assinar. Desktop sempre ao seu lado. Bem, o ouvinte continua mandando para cá mensagens. Furlan de Vinhedo. Batista, com essa liberação de vários jogadores estrangeiros, jogo do Brasileirão parece campeonato espanhol. Furlan, abraço para você. São 9. A súmula permite 9. Não há limite para ter no elenco jogadores estrangeiros, mas na súmula somente 9. Em 2023, teve um jogo do Red Bull Bragantino, jogou contra o Ceará. E nesse jogo tinham 16 jogadores estrangeiros. O que eu vejo nisso? Tira a vaga de um menino da base. E aí passa a não revelar mais jogadores, né? Porque pode contratar estrangeiro e acho até que a opção por estrangeiro é uma metodologia utilizada para baratear a folha. O jogador brasileiro está muito caro. E aí vai buscar em mercados alternativos, onde é possível pagar um salário menor. Como é o caso da Venezuela, o caso da Colômbia, a Argentina não. Salários na Argentina são altos.
Mas Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, são esses mercados onde é possível contratar um jogador que para ele vai ser um ótimo salário, mas para o clube, no nível de salário que estamos tendo, vai ser um salário bem mais baixo daquele que está pagando aqui no Brasil. Boa tarde. A Copa do Brasil. Adversário da Ponte tem ataque super rápido. A Ponte Preta tem que colocar um zagueiro mais ágil. David Braz no banco. Se não é tragédia anunciada. Abraços, Carlos Lemos Matozinho de Itatiba. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado aí pela sua participação. Tigrão. E o Lucas Ramon, hein? O Guarani não segurou esse lateral direito e ele foi bem no Mirassol e está fazendo maior sucesso no São Paulo agora. Eu sei que ele era do Bragantino, mas o Guarani poderia ter ficado com ele, hein? É o Maurício Grigol. Maurício Grigol, abraço para você, muito obrigado pela audiência. Ouvinte está dizendo o seguinte: não entendi até agora por que não colocaram uma estrela acima do escudo da Ponte Preta no novo uniforme. Afinal, fomos campeões da Série C. Vanderlei Correia Leite. Vanderlei Correia Leite, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Opção, né? A Ponte optou em não colocar a estrela no uniforme. E aí é evidente que a opção do clube, o uniforme não terá a estrela pelo título da Série C, tá bom? Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Nesta segunda-feira, vamos ao Fala Galera. Com a chegada de Inayan, quem você escalaria como titular na lateral direita para a estreia do Guarani contra o Maranhão? O Inayan, que eu conheço. Se tiver com saúde direitinho, tá com ritmo de jogo, estava jogando no Velo até outro dia. Tecnicamente, para mim, o que eu mais gosto de todos é o Inayan, então, portanto, ele seria meu titular. Se você tivesse o poder da decisão, renovaria com David Braz e Danilo Barcelos? Com apenas um dos dois ou com nenhum deles? Bom, o Danilo Barcelos depende da saúde dele. Tecnicamente, renovaria. E o David Braz, não renovaria com ele, Batista. 17h29. Vai mandando para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Por enquanto estou colocando aqui mensagens de texto já. Tem áudio também. Guarani colocaria o novo contratado Inayan. Afinal, contratações devem ser para titular e não para compor o elenco. Compõe o elenco com a base. Paulo de Atibaia. Abraço para você, Paulo. Muito obrigado. É o Paulo Pedroso. Paulo Pedroso de Atibaia, um abraço para você. Muito obrigado aí em Atibaia. Já tem mais, são 17h30. E hoje, hein, Guarani Ponte. Guarani, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a equipe do Guarani segue treinando, segue se preparando, é claro, para a estreia do Bugre na Copa, na Série C, melhor dizendo, que está marcada para o início de abril. A CBF deve desmembrar nos próximos dias ou nas próximas semanas a tabela toda detalhada da Série C. Na tabela base
divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. A primeira rodada da Série C está marcada para os dias 4, 5 e 6 de abril. Então vamos aguardar aí o desdobramento. Enquanto isso, o elenco do Guarani segue treinando firme, trabalhando muito, é claro, com o novo treinador Hélio Cizenando. Na semana passada, a delegação bugrina realizou algumas atividades em um CT aqui na cidade de Paulínia, bem próximo a Campinas, mas já no sábado voltou a trabalharem no Brinco de Ouro, treinando aí, como eu disse, de olho na estreia da Série C. E esses dias, desde a chegada do Hélio Cizenando, ele chegou na quarta-feira, comandou 5 treinamentos de lá para cá e vem adaptando o grupo de jogadores aí com algumas características que ele gosta. Por exemplo, pontos que os atletas vêm percebendo mudanças. Estilo de jogo é muito diferente em relação ao que o técnico Matheus Costa fazia com o grupo de jogadores, mudando a forma do time jogar, plataforma tática também tendo algumas alterações aí. Portanto, os jogadores estão percebendo essa diferença entre os treinadores após essa troca de comando. Uma outra coisa também que os jogadores perceberam foi a mudança na intensidade física. O Hélio Cizenando chegou com o Henrique como auxiliar técnico, trouxe também o Alexandre Lopes, preparador físico da confiança do próprio Hélio, e eles estão trabalhando firme aí nesse trio, o Hélio, o próprio Henrique, também o Alexandre Lopes, buscando dar um melhor condicionamento físico aos atletas do Guarani para a disputa da Série C. E, é claro, estão trabalhando também para que todos aqueles atletas que não ficaram à disposição na partida da Copa do Brasil contra o Castanhal estejam aptos para a estreia do Bugre na Série C. Alguns nomes, por exemplo, que não ficaram à disposição naquela época para o técnico Matheus Costa: o Rian, lateral direito, Nathan Melo, volante, Diego Torres, que é meia, e os atacantes Maranhão e também o Dentinho. Esses jogadores, como eu disse, estavam entregues ao departamento médico, não ficaram à disposição e agora devem sim ficar à disposição do Hélio Cizenando para a estreia da Série C. E falando em novidades, na semana passada o Hélio chegou ao Guarani e agora o Bugre acerta a contratação também do Inayan, lateral direito que defendeu o Velo Clube na disputa do Campeonato Paulista de 2026. O Inayan tem 26 anos, como eu disse, defendeu o Velo Clube nesta temporada de 2026, mas tem passagens pelo Botafogo da Paraíba, Volta Redonda, Água Santa, Atletique, Velo Clube, o Norte Esporte Clube, Pérolas Negras, Rio Branco e também, lá no início da carreira, passou novamente pelo Velo Clube. O grande destaque do Inayan foi em 2024, quando defendia o Atletique, melhor dizendo, na disputa da Série C, campeonato que o Guarani vai participar. Naquela oportunidade, o Inayan contribuiu com a equipe mineira, dando 5 assistências, e agora chega ao Guarani para brigar por posição com o garoto Ian Henrique e também com o Rian, que estava lesionado, como eu disse, e agora deve ficar à disposição do Hélio Cizenando. Um outro reforço, mas que já é conhecido da torcida bugrina, é o Rafael Freitas. Ele estava emprestado à equipe do Santos desde 2024, atualmente está com 20 anos e retorna ao Brinco de Ouro. Foi aprovado aí esse retorno pelo departamento de futebol bugrino. O Rafael já está treinando com todo o elenco profissional e deve também se tornar uma opção, é claro, para o técnico Hélio Cizenando para a disputa da Série C, Batistão. Bom, são 17h35, CH, quero ouvi-lo aí, o noticiário do Guarani, diz aí, CH. O trabalho do Hélio está muito no começo, mas a diretoria me parece estar dando respaldo para ele. Chegou em Inayan, eu considero um bom jogador. Pode até não dar certo, mas eu assisti o atleta jogar, conheço e acho que ofensivamente ele é muito bom, tem bons cruzamentos, precisa melhorar um pouquinho na parte defensiva, mas nada que não possa ser corrigido, não é? E aos poucos o time vai ganhando corpo. Outra coisa que eu gosto é esse retorno da molecada para poder compor elenco. Eles têm qualidade. Se servia para o Santos, vai servir para o Guarani, evidentemente, não é? Para jogar numa Série C tem que ter condição, né? Apesar da pouca idade, se não tiver condição técnica e emocional para jogar uma Série C,
desculpa, não pode ser atleta profissional. Então resta ao treinador, e eu tenho falado isso toda hora, o Hélio, ele é um treinador que é acostumado a trabalhar na dificuldade. O que é dificuldade? Não ter o melhor elenco, não ter o dinheiro total disponível para sair no mercado e contratar. Ele sabe que ele tem que garimpar ali. O Guarani trabalha dentro de um orçamento. Eu acho que o Hélio também combina com isso. Se vai conseguir dentro do campo fazer com que o time seja vitorioso, é um outro capítulo. Mas aos poucos o time vai formando, vai ganhando corpo. E ele tem outro desafio, né? Tem umas figuras aí carimbadas que ele vai tentar conseguir recuperar os jogadores. Parede, Maranhão, Herbert, Diego Torres, Isaac, Emerson, lateral esquerdo. Então tem bastante trabalho para o Hélio, não é? Tentar recuperar esses jogadores, porque um dia esses jogadores estiveram bem. Neste momento, ou pelo menos até o Campeonato Paulista, eles deixaram a desejar. E no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, alguns. Da Série C, alguns. Também deixaram muito a desejar. Então, esse é o trabalho que faz parte do dia a dia dele. Repito, eu acho que a diretoria está dando respaldo para ele, não é? Mas tem que dar tempo agora. Agora o tempo é o senhor da razão. Tem que deixar a coisa acontecer para efetivamente, contra o Maranhão, a equipe ter um outro comportamento, né? Um comportamento bem positivo, porque a Série C você tem que começar bem até o final da primeira fase, porque é tiro curto. Parece que o campeonato é longo, mas não é não, Batista. O CH, sabe quem que o Guarani vai enfrentar no Maranhão? Quem? Pimentinha. Pimentinha joga no Maranhão. Quer que eu discorra sobre Pimenta? Descorra. Então, ele adora o estado lá, né? O único momento que eu vi Pimentinha jogar bem foi no Sampaio Corrêa. Já faz tempo. Faz muito tempo. Então, assim, ele é um jogador que merece todo o nosso respeito, mas não é mais o Pimentinha de outrora, não é? É um Pimentinha envelhecido, não com a mesma velocidade, mas ele sabe bater na bola, é um jogador inteligente, mas não é o mesmo jogador, não é? Tanto é que ele continua lá em São Luís do Maranhão, continua lá. Não que seja isso algum demérito, não. Mas a parte central do futebol brasileiro é aqui na parte sudeste, né? Então, se ele tivesse efetivamente, de repente foi descoberto por alguém, alguém o traria. E ninguém trouxe por quê? Deve ter algum motivo. Então, na última vez que uma equipe de Campinas acabou jogando contra o Sampaio Corrêa, não sei se foi 23 ou 24, ele não foi bem. O jogo foi lá, contra o Sampaio Corrêa. Bolívia querida, grande Sampaio Corrêa. E agora ele está no Maranhão. Vamos ver, Batista, mas assim, não precisa puxar os cabelos não, tá? É um jogador que precisa marcar, evidentemente, ter atenção. 38 mas eu tenho certeza anos. Do que está falando. Só? É. Um garoto. Para atacante que tem que correr. E Batista, você que eu acho que não. Você que tem conhecimento assim, né? Pimentinha, quando envelhecida, ela não arde mais, é isso? Então, depende da pimenta, né? Depende da pimenta. Quanto mais velha, deixa eu perguntar aqui para minha esposa, dona Raquel, quanto mais velha, ela perde a força, a ardência ou não? A Raquel já acha o contrário, ela acha que fica mais ardida ainda, quanto mais velho, pior. Então aí é perigo, hein? Cuidado, hein, Batista? Muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Maranhão, o jogo será no dia 4, 5 ou 6. 4 é um sábado. 5 domingo e 6 na segunda. A Série C tem sempre um jogo de segunda-feira. A CBF ainda não desmembrou a tabela. Lançou uma tabela básica, né? E colocou lá 4, 5 ou 6. Mas acredito que o Guarani deva jogar no sábado, dia 4. Mas a CBF não desmembrou a tabela, então nós temos que aguardar.
Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias do almoço, das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados com um buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma, geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do futebol. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, Luiz Antônio Diniz, de São Carlos. Batista, boa noite. Se o Maranhão tem o Pimentinha, nós temos o Takahashi, que é o nosso Pimentinha mais novo. Abraços. Muito mais novo, né? Pimentinha tem 38. Takahashi tem que idade? 22, é isso? Por aí. Acho que deve ser 22 anos. 21. 21. Nasceu em 2004. 2004, então tem 21 anos. E o Takahashi joga mais do que o Pimentinha. Muito mais do que o Pimentinha. O problema é que ninguém até hoje deu a devida oportunidade para o Takahashi. E oportunidade não é colocar aí aos 44 do segundo tempo. Isso aí não é oportunidade. Isso aí é covardia. Técnico que faz um negócio desse. A menos que tá ganhando o jogo, de repente você coloca lá um zagueiro, né? Um volante para reforçar o sistema de marcação. Aí vale uma alteração aos 44. Agora, colocar um meia atacante aos 44 do segundo tempo, aí não vai. O cara joga 4, 5, 6 minutos e tanto. E aí não tem jeito, nem o Pelé, com 17, 18 anos, resolveria a parada aí com 6, 7 minutos de jogo. Então eu considero sim uma covardia. Boa tarde, é a primeira vez que participo, mas ouço o programa há anos. Sou de família São Paulina, mas em 1981, quando pisei pela primeira vez no Majestoso, foi amor à primeira vista. Vamos subir ponte. Que pena que a Band não vai transmitir a Série B. Edu Pontes. Ô, Edu, que história linda, hein, cara? Maravilha. Parabéns aí pela história, né? E ele é a primeira vez que está mandando mensagem pra gente. Muito obrigado pela audiência e pela mensagem. Ficava lá só na paquera, né? Muita gente faz isso. Fica só ouvindo, acompanhando e tal, e não participa. Fiquei muito feliz, tá? Edu Pontes com a sua primeira participação. E, infelizmente, né, a Band não vai transmitir. A Band estava na parada, mas conseguiu séries C e D e não conseguiu a Série B. A Série B tem alguns canais aí, né, de streaming que vão transmitir.
TV canal fechado também. E tem a Rede TV, que vai fazer, acho que um jogo por rodada na TV aberta. Então a Band não estará na Série B. Já fizemos a Série B com imensa audiência. Foi muito bom, 2 anos seguidos fizemos a Série B. Ano passado fizemos a Série C. Foi muito legal porque os 2 times de Campinas estavam na Série C. Então deu para atender bem os 2. Mas a Ponte subiu. Aliás, com a final, nós tivemos uma audiência gigante na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. E a Ponte subiu. A Ponte subindo vai disputar a Série B. Então, na tela da Band, não teremos o jogo da Ponte. Só aqui pela Rádio Bandeirantes. Na tela da Band, teremos o jogo do Guarani, teremos jogo do Ituano, da Inter de Limeira. São equipes aqui da região que estarão disputando a Série C. E a Série D tem o 15 de Piracicaba e o Velo, aqui da região. São times que estarão disputando a Série D e que nós estaremos colocando também na tela da Band. Ouvinte, continue participando aí, já tem mais mensagens. Muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. A sexta rodada começou no sábado com a vitória do Flamengo sobre o Botafogo pelo placar de 3-0. O Vitória derrotou o Atlético Mineiro por 2-0. Ontem, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2. O Bahia fora de casa venceu o Inter por 1-0. No Clássico Paulista, Santos e Corinthians empataram por 1-1. O Palmeiras derrotou o Mirassol por 1-0. O Coritiba também venceu o Remo 1-0. Cruzeiro e Vasco empataram por 3-3. E o São Paulo virou o jogo para cima do Red Bull Bragantino fora de casa 2-1. Hoje, o fechamento da rodada, 8 da noite, na Arena Condá, tem Chapecoense e Grêmio. Na classificação, o São Paulo lidera, 16 pontos, o Palmeiras é o segundo com 13 pontos para o Fluminense, 11 pontos para o Bahia. Na zona do rebaixamento estão Botafogo com 2 jogos a menos, Remo, Cruzeiro e Internacional. A rodada termina hoje, mas a próxima rodada já tem início na próxima quarta-feira. Eu destaco agora o Campeonato Paulista da Série 2, primeira rodada da segunda fase da competição. No sábado, em Piracicaba, 15 e Água Santa empataram pelo placar de 0-0. O Votuporanguense venceu o Ituano por 3-0. O São José, fora de casa, derrotou o Sertãozinho por 2-1. E o Juventus, ontem na Rua Javari, venceu a Ferroviária pelo placar de 2-1. A segunda rodada tem início já nesta quarta-feira. Copa do Brasil, estão definidos os jogos da quarta fase da competição.
a quarta fase, que será realizada neste meio de semana, inclusive amanhã, com o jogo entre Nova Iguaçu e Fortaleza, além de São Bernardo, Ceará, Londrina e Operário, Portuguesa e Paysandu, Sport Recife e Atletique. Na quarta-feira, 7 da noite, tem Vila Nova e Confiança. 8 da noite, em Goiânia, Atlético Goianiense, Ponte Preta, CRB Figueirense, Jacuipense, Novo Horizontino. Para quinta-feira, tem Juventude Águia de Marabá, Maringá e Goiás, além de Volta Redonda e Barra. Lembrando que neste fim de semana começa a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta estreia no próximo domingo, 18 horas, fora de casa, contra o Atletique. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17 horas e 52 minutos em Campinas. Falando do Guarani, Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. Bom, eu acho o Inayan, nas poucas vezes em que eu vi em ação, gostei, hein? Já é um jogador experiente, mais jovem, 26 anos. Eu vi em algumas oportunidades defendendo a camisa do Velo e gostei do que vi. Ano passado ele estava, salvo engano de minha parte, no Botafogo da Paraíba. Mas nós o vimos em ação, um jogador agressivo, que apoia bem, reputo como uma boa contratação. E na verdade o Guarani passa, como eu já disse aqui na primeira participação, dentro do Fala Galera, que o Guarani passa a ter aí boas opções na lateral direita, né? Terminou com o Rafael, que é um zagueiro, mas que fecha bem a linha defensiva ali pelo setor. Aí tem Ian Henrique, tem o Rian, o Cicinho foi embora, então fica aí uma briga legal pela titularidade na lateral direita do Guarani. Boa contratação. E ele acertou em definitivo, né? E já faz aí um contrato até o final desta temporada. E também me chama a atenção aqui nesse noticiário do Guarani, passado aí pelo Pedro, que está reintegrado e já em condições de ser aproveitado, de ir pelo menos para o banco, já para a partida, se não como titular, já para a partida de estreia contra o Maranhão, na Série C. Estou falando do Rafael Freitas, o Rafael Casabranca, né? Casabranca porque é nascido lá, a gente chamava o Rafaelzinho de Rafael Casabranca. Ele tem apenas 20 anos, estava emprestado lá para o Santos e acabou sendo devolvido. Eu acho até que teria vingado no Santos, mas ele foi lá para a categoria sub-20, não para o profissional, e teve uma cirurgia de joelho, né? Teve um problema muito sério. O Santos segurou o jogador até que ele estivesse completamente recuperado e agora devolve para o Guarani. Eu acho um jogador interessante, um atacante de beirada que gosta mais do lado direito, que parte para cima do adversário com a bola dominada, é um velocista e pode, sim, até por aquilo que vem rendendo ou que não vem rendendo, desde que chegou o Guilherme Parede, pode sim o Rafael Freitas tranquilamente ser muito bem observado e com muito interesse aí para brigar pela posição de titular nesse ataque do Guarani, que aliás foi o ponto frágil da equipe bugrina pela baixíssima produção e marcação de gols no último Campeonato Paulista. Batista. 17h55. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região.
uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e tem preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Escuta só. Câmera interna Stack, R$ 169. Câmera externa com placa solar Stack, R$ 425. E temos também toda a linha de automação Stack com 10% de desconto à vista ou em uma vez no cartão de crédito. Confira estas ofertas e muitas outras na loja Logos Materiais Elétricos. Procure um vendedor. A Logos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Carlos Batista, amigo das Bandeirantes, Mário Bugrino, São Paulo. Só um comentário aí, Batista. Essa diretoria do Guarani é tão ruim, cara, que eu acho que esse lateral que eles contrataram na Ian foi só por conta da fonética, só para combinar com os outros, porque era o Ian, né? Depois tem o Ian, agora contrataram o Inayan. É claro que é uma brincadeira, mas a incompetência nos permite fazer essas comparações. Uma boa tarde, abraço. Abraço, muito obrigado. O Guarani já tinha interesse há algum tempo no Inayan. Não é de agora, com o Frontini. Já tinha interesse anteriormente, não conseguiu negociar, mas agora deu certo, engatou o negócio. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Eu renovaria só com o Danilo Barcelos. Com esse zagueiro não, acho muito fraco e tentaria comprar mais um zagueiro aí para chegar para ser titular mesmo, entendeu? Então eu não renovaria não. Ô Batistão, precisava perguntar para vocês, se vocês estão sabendo alguma coisa. Eu vi em outros meios de comunicação aqui na internet que a Ponte está interessada em 2 jogadores do Remo. Um é o Alisson, um atacante. O outro eu não lembro o nome, mas é os 2 que estavam no Remo, que estão no Remo. Estão sabendo alguma coisa? Porque eu sei que vocês têm bastante credibilidade quando vocês falam, né? Estão sabendo alguma coisa aí ou não? Moisés de Galha, um abraço. Abraço, Moisés. O Pedro Piscinato já passou pelo tema, mas vale a sua pergunta aí na audiência rotativa do rádio. E aí, Pedrão? A Ponte Preta tem interesse em 3 atletas do Remo. O Klaus, zagueiro, o Jaderson, que é volante, e também o Pavani, que também é volante. No final do ano passado esteve muito próximo de acertar com o Guarani, mas acabou renovando com o Remo, não está sendo tão utilizado. A Ponte Preta tem interesse na contratação destes jogadores. A Macaca, via departamento de futebol, chegou a fazer contato com a diretoria do clube paraense para saber mais informações desses atletas, mas o que tem pegado, o que tem travado a negociação são os altos valores aí pedidos por esses jogadores. O CH, responda o Mauro. Ele mandou aqui um time e pediu a sua análise. Time do Guarani para a estreia na Série C. Kaique, França, Inayan, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. Natan Melo, William Farias e Diego Torres. Mirandinha, Kevin e Dentinho. O nome dele é Mauro. Dentinho não. Eu jogaria com Cauã Jesus ali. Diego Torres também não. Mas o Guarani não tem. Eu perdi a confiança no jogador. Eu sou mais o Isaac do que o Diego Torres hoje. Mas o Isaac também está devendo. Estou falando pelos jogadores que estão aí, né? Agora o restante eu concordo. Acho que são boas sugestões. Né? O Miranda e o Kevin tem que jogar lá na frente. Inayan e Emerson, beleza. Zaga, beleza. Gol, beleza. Primeira e segunda volância, beleza.
O problema é o terceiro homem de meio campo, o articulador, e o terceiro atacante, ou quarto meia, né? Então, Dentinho não, com certeza, e Diego Torres não. O resto, ok, concordo. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Batista, a Ponte Preta já está cometendo os mesmos erros do ano passado. O ano passado renovou vários contratos de jogador que não estava jogando nada, já fazia tempo. Exemplo, o Renato. O Renato foi um deles, mas teve mais. É que eu não lembro o nome de todos agora no momento. Só comeram dinheiro, não jogaram nada. E contratando um monte de jogador para a mesma posição, velho. Que isso, aí chega no final do ano, acontece a mesma coisa que aconteceu ano passado. É porque o salário dos caras é pequeno, mas, por exemplo, lateral direito tem 5, precisa 3 só precisa 3. Lateral esquerdo, 3. Pronto, tá resolvido. Agora, zagueiro, tem que contratar 2 zagueiros bons e dispensar esse David Braz, isso aí vai entregar a rapadura logo, você vai ver. Isso aí já é bananeira que já deu cacho. Então tem que parar de cometer esses erros aí. Contrata um monte de jogador para a mesma posição. 3 lateral direito, tá ótimo. 3 lateral esquerdo, tá excelente. Um titular, 2 suplentes. Um machuca, outro entra, o outro fica na... Então, cara, isso aí é uma administração desordenada. Tá? Aí, ó, quantos jogadores já tem no elenco? Fora os meninos da base. Tem mais de 40 jogadores, já contratou 2 carinhas aí, um lá do Ceará, daquele tal de Catreúso, o nome do time, e é o mesmo nome da cidade. Catreúso, sei lá o nome daquilo lá. E tem um outro aí, que está contratado, está no bid, que eu não lembro o nome nem de onde veio. E não é aposta, e não é revelação não, é jogador de 26 anos, por aí. Agora já está atrás desse atacante do Lagarto aí. Pô, o cara foi vice-artilheiro do Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano é mais fraco que a Série A2 do Paulista, caramba. Tudo bem, isso aí pode ser aposta, mas também já não é mais jovenzinho, não. Já é 20 e tantos anos, 25, 26 anos. Então tem que pensar bem na hora de investir. Ou não conhece futebol, porque o cara conhece futebol, ele contrata 3, no mínimo um é bom. Outro meia boca e outro para compor o elenco. Só isso. Na verdade, eu tô lá e um abraço a todos. Abraço, Avelar é Calcaia, né? O time que o Avelar tentou falar. Mas não saiu nada aí, virou uma confusão imensa, né? Quase que ele mordeu a língua. Boa tarde, Batista. A você, CH e Tigrão. Batista, você sabe informar se o time do Maranhão é aquele mesmo que jogou contra o Ceará na Copa do Brasil? Porque se for este mesmo que o Guarani vai enfrentar, não vai ser fácil para o Guarani. Porque este time do Maranhão deu muito trabalho para o Ceará, que é um time muito bom e ganhou só de 1-0. Então o Guarani tem que ficar esperto, senão vai voltar com uma derrota na mala. Certo, Batista? Um abraço e uma boa semana a vocês. Aí, aqui é o Acácio de Taiobeiras, Minas Gerais. Opa, você está no paraíso, né? Taiobeiras, cidade plana, maravilhosa, com o clima excepcional. Sim, o time é o mesmo. Inclusive, esse Maranhão teve mais posse de bola e não foi fácil, não. O time do Ceará conseguiu a vitória às duras penas, terminou o jogo com as calças na mão, mas tirou o pedido. Mas foi duro, foi terrível. É uma curiosidade, não sei se será o mesmo time, né? Porque os times vão contratando jogadores. Mas dá uma olhada aí na ficha técnica, ô Pedrão. Dá uma olhada aí, vê se o CH conhece algum jogador desse do Maranhão. Já falei aqui do Pimentinha. Pimentinha nós conhecemos, né? Mas quais são os outros jogadores que o Maranhão usou nesse jogo diante do Ceará? O goleiro é o Jean, lateral direito Edson Fernando,
dupla de zaga, Lucão e também o Kevin. E na lateral esquerda, o Lucas Santos. Meio campo de Railson, Josivan e Vagalume. No ataque, Jorge Rocha, camisa número 10, Will e Rafael Teixeira. Entraram o Tibúrcio, com a número 3, o Rodrigo, o Pimentinha, que você disse, o Joelson e também o Felipe Salles, time do técnico Marcinho Guerreiro. Como é que chama o meia aí? O camisa 10? Vagalume. O camisa 10 é o Jorge Rocha, o Vagalume é o 20. É o 20. Esse Num time aí que tem nós Vagalume... já sabemos, né, o CH, esse aí ele apaga, ilumina acende, jogadas. Apaga. Não, ele acende, apaga, né? Ele não mantém uma regularidade, não é verdade? Verdade. Se o Pimentinha não joga num time que tem o Vagalume, eu não acho que vai ser fácil. Aliás, nenhum dos comentaristas disse isso aqui. Em nenhum momento. Nenhum momento. Né? Tem a dificuldade do início do trabalho, viagem muito longa. Né? A logística é judia do jogador. Então, pode até ser que o Maranhão surpreenda. Agora, pela parte nominal, primeiro que eu não conheço ninguém. Vagalume, eu conheço Pimentinha. Esse eu conheço. Agora, o Vagalume eu não conheço. Que camisa que ele usa, Pedrinho? O Vagalume? 20. 20. O Vagalume é o 20. Tá bom, tá comentado. E tem a arma secreta que estava no banco de reservas, entrou no decorrer do jogo, que é o Tibúrcio. Ah, Tibúrcio, time esquecido. Tá bom, tá comentado. São 18h07. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito e investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes! Olha, hoje não tem mais fronteira, né? Com a internet, todo mundo fica sabendo qualquer coisa que é falada em qualquer lugar do país. Então, esse tipo de comentário que fizemos aqui pode causar um dano enorme ao Guarani. O cara de lá pega uma gravação dessa, mostra para os jogadores, ó, o que os caras lá de Campinas estão falando aí de vocês. Aí o cara vira monstro, ele se transforma, vai jogar mais do que o Pelé. E aí o Guarani não vai aguentar. Então, sabe como é que são as coisas, né? Isso o tempo passou. Foi utilizado em 1950 pelo Uruguai. O Uruguai usou isso contra o Brasil no jogo lá do Maracanã. O tempo passou, mas ainda continua usando esse tipo de coisa, hein, CH? Batista, se o Guarani jogar bola, vai ganhar do Maranhão lá dentro. É isso que eu acho. Não tem falta de respeito com ninguém aqui. É que os nomes são estranhos. Ou você acha normal o nome Vagalume, Tibúrcio? Não tenho nada contra, que eles sejam muito felizes. Eu não conheço, eu conheço o Pimentinha, não é? Que é banco desses caras aí. Vamos ver. Eu vou levantar mais dados para poder efetivamente comentar com um pouco mais de consistência,
Mas aqui ninguém desrespeitou ninguém. E desculpa, viu, Batista? Quem tem medo de cara feia, desculpa, os caras podem se multiplicar lá. Se o Guarani pôr a bola no chão e jogar futebol e não acontecer interferência de arbitragem, porque a gente sabe como é que funciona na Série C, não é? O Guarani tem todas as condições de trazer uma vitória para Campinas. São 18h11, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, a Ponte Preta segue de olho ainda no mercado. Até o momento foram feitas 10 contratações e eu vou passar aqui essa lista novamente. O zagueiro Sérgio Palácios, o lateral esquerdo Diego Porfírio, o lateral direito Thales, os volantes Léo Gomes, Rodrigo Saravia e Murilo, além dos 4 atacantes William Potker, David da Hora, Brandão e também Baianinho. A diretoria da Ponte Preta ainda busca pelo menos mais um zagueiro e mais um atacante, um zagueiro que chegue ao Majestoso para ser titular, e esse atacante que a Macaca ainda busca, que ainda acompanha o mercado, pode ser o Rodriguinho, atacante do Lagarto, equipe lá do Sergipe. A Ponte Preta fez uma proposta pelo Rodriguinho, ele tem 24 anos, é o destaque da equipe no campeonato sergipano, é o vice-artilheiro do campeonato estadual. Vou passar a ficha aqui do Rodriguinho. Nesta temporada, com a camisa do Lagarto, foram 10 partidas e 4 gols. No início do ano, ele defendeu um time lá do Chipre também, e ele fez 14 partidas e marcou 2 gols. No ano passado, vestindo a camisa do Confiança, o Rodriguinho participou de 20 partidas, marcou 5 gols e contribuiu com uma assistência. Defendeu um time da Tailândia também, marcou 6 gols. Em 2023, pelo Concórdia, 25 jogos e 10 gols. E aí é claro que o Rodriguinho chega como uma aposta, uma oportunidade vista pelo departamento de futebol da Ponte Preta. Como eu disse, a Macaca já fez uma proposta pelo jogador e o negócio com o atleta deve se desenrolar ainda essa semana. Além disso, muita gente falando, muitos ouvintes perguntando aqui pra gente sobre o interesse da Ponte Preta em 3 atletas do Remo. E eu confirmo aqui, a Ponte Preta procurou sim, demonstrou interesse em 3 jogadores da equipe do Pará: o Klaus, que é zagueiro, o Jaderson, que é volante, e também o Pavani, que também é volante. No final do ano passado, o Pavani esteve muito perto de defender o Guarani, ficou por detalhes ali a contratação, mas não aconteceu. Ele acabou renovando com o Remo e agora, sem espaço, a Ponte Preta foi atrás do jogador. A informação é que a situação do Pavani é semelhante com a do Carlão, que é a esposa quem manda em casa, então ele só vai pro time que a esposa autoriza. Mas brincadeiras à parte, como eu disse, a Ponte Preta procurou esses atletas, mas o que travou a negociação, o que esfriou o interesse da Macaca, foram os altos valores pedidos aí por esses jogadores. Todos eles pediram aí mais de R$100 mil de salários, o que está fora da realidade da Ponte Preta nesse momento. Esses 3 atletas que trabalharam com o Rodrigo Santana no próprio Remo foram indicados aí pelo treinador. A Ponte Preta até foi atrás, mas nesse momento não deve acontecer nenhuma negociação. Então, a diretoria da Ponte Preta segue de olho no mercado, como eu disse, buscando mais um zagueiro. O atacante pode ser o Rodriguinho do Lagarto. O zagueiro chegaria para ser titular. A Ponte Preta encontra essa dificuldade por querer trazer um jogador para chegar e vestir a camisa da Ponte Preta, e um jogador que esteja pronto para ser titular. E é claro que nessa altura do ano é mais difícil. Em paralelo a essas contratações, a Ponte Preta negocia as renovações com o David Braz e também com o Danilo Barcelos. O David Braz, o contrato dele vai até 21 de abril e o do Danilo Barcelos até 31 de março, até o final desse mês, mas mais 2 semanas aí. Os 2 jogadores têm interesse em permanecer na Ponte Preta, lembrando que o Danilo se recuperou agora de uma lesão de LCA, está com 34 anos, o David Braz um pouquinho mais, está com 38 anos. A situação do Danilo Barcelos é um pouquinho mais elaborada. A comissão técnica, o departamento de futebol da Ponte Preta tem interesse em contar com o Danilo para a sequência da temporada, sabe que pode utilizar o jogador como um zagueiro, como utilizou no ano passado ao lado do Arthur. Quem sabe também jogar um pouquinho mais avançado como meia, até
uma espécie ali como o Elvis joga, por exemplo. Por isso, o desejo da comissão técnica do departamento de futebol também em renovar com Danilo Barcelos. Mas é claro, vão discutir nos próximos dias, nas próximas semanas, detalhes de um novo contrato e também a renovação do Danilo Barcelos passa pelo acerto dos valores que ficaram em aberto no ano passado. A Ponte Preta sofreu com todos aqueles problemas que nós já sabemos. O Danilo Barcelos ficou sem receber. Em dado momento, a esposa dele até foi nas redes sociais fazer críticas, enfim. Então, essa negociação por um novo contrato vai passar por esse acerto de valores. Chegando a um denominador comum entre Ponte Preta e Atleta, a renovação deve acontecer. E falando de bola rolando, a Macaca volta a campo na próxima quarta-feira, vai encarar a equipe do Atlético Goianiense às 8 horas da noite em Goiânia, partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil. Caso avance, a Macaca vai faturar mais R$2 milhões por essa classificação. E logo em seguida, no próximo final de semana, a Macaca estreia na Série B contra o Atlético fora de casa, Batistão. São 18h17, falando de Ponte, quero ouvi-lo em CH. A Ponte tá no mercado aí, né, Batista? Buscando jogadores que ela consegue pagar, né? Que cabem dentro do orçamento dele. Eu não sei, né? Essa rapaziada do Remo, tem jogador do Norte e Nordeste aí sendo especulado. Eu vou começar pelo começo da zaga aí, eu disse isso no meu destaque. A renovação do Danilo Barcelos, ela passa evidentemente por uma série de circunstâncias. A primeira, ele está treinando normalmente ou está treinando, sabe aquela coisa, com medo? Segundo, está tudo certo com ele, fisicamente ele está pronto, porque tecnicamente ele é um coringa, é um jogador experiente. A Ponte precisa de jogadores experientes na Série B, mas que tenham saúde. Não adianta nada ele ficar uma fora, duas dentro, três fora, duas... Não funciona. Ele tem que estar à disposição. Se ele vai ser titular ou não é uma outra conversa, é um outro capítulo. Eu só quero lembrar que ali do lado esquerdo ele joga como zagueiro, como lateral esquerdo e como meia na segunda linha. Então ele é bem versátil. É um jogador que eu tenho enorme respeito por ele. Agora, os últimos tempos, além da contusão, ele quando contundiu estava em péssima fase. Então tudo isso tem que ser colocado, eu não sei quanto custa, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Precisa ser colocado na balança. Né? Tem que pagar os atrasados, eu não sei nem se a Ponte pagou, se ela não pagou. Eu até parei um pouco de falar sobre isso, porque... dá a impressão que a gente só vê coisas negativas, né? Como se atrasar salário fosse uma coisa normal, né? Normal. Experimenta para você que fica bravo quando a gente fala de salário atrasado, atrasar o seu salário ou a sua aposentadoria para ver se você gosta, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Então assim, mas voltando ao que interessa... Então, o Danilo Barcelos precisa estudar com carinho. Tecnicamente, eu ficaria com o jogador, mas não sei se ele tem saúde. Agora, o David Braz, eu não sei o que precisa acontecer mais para as pessoas do futebol da Ponte se convencerem que ele é um jogador titubeante, em final de carreira, lento. Eu não sei o que precisa acontecer mais, né? Agora, isso é um problema da Ponte. Se a Ponte acha que ele vai ser útil, eu vou torcer as 38 rodadas, caso ele jogue, né? Que eu não sei se o futebol dele sustenta a titularidade. Mas vamos imaginar que sim. Eu vou torcer as 38 rodadas para ele jogar bem. Porque não tem nada que desabone o trabalho profissional dele. O problema é técnico. É diferente do Barcelos, por exemplo. O Barcelos não tem nenhuma dúvida, tecnicamente falando. O problema é físico. Agora... O David Braz, além de lento, ele é um jogador tecnicamente que eu não acredito. Agora, o restante das posições, Batista, você sabe, a gente está falando aqui de maneira repetida, você não atravessa um ano todo 38 rodadas com elenco curto. Série B você precisa ter praticamente 2 times confiáveis. Não é ter um elenco de 40 que você só pode contar com 10. Não. Você tem que ter um elenco de 36, 38 jogadores... com 24 que você possa contar, de verdade.
Não é jogador meia boca. É jogador que dá conta. Não precisa ser famoso. É jogador que você coloca lá na arena e o cara dá conta. É isso que a Ponte precisa. Agora, se ela vai conseguir montar um elenco desse nível, eu não sei. Ela está tentando. Eu acho que os movimentos que ela tem feito no mercado aí, está tentando contratar artilheiro desse, jogador que está encostado, mas tem qualidade, é a realidade da Ponte. A gente não pode ficar imaginando que a Ponte vai apresentar aí jogador de Série A, jogador que teve passagem por seleção brasileira. Não vai conseguir, porque não há dinheiro. Tem que trabalhar dentro do orçamento. E eu acho que a Ponte está muito certa fazendo isso. Tem que gastar com responsabilidade e com critério, não é? Mas é isso, Batista. Está muito no começo, não é? Nós temos aí uma avant-première antes da Série B, que é o jogo dessa quarta, contra o Atlético Goianiense. O time vai ser testado em todos os aspectos. Pressão, parte psicológica, parte técnica, parte de arrumação tática, jogar fora de casa. Então aí, tá mais um teste, o primeiro contra o Guarani, né? Sob o comando do Rodrigo. E agora tem o Atlético Goianiense pela frente. E aí, eu digo uma coisa para vocês. Se a Ponte ganhar do Atlético Goianiense, vai ficar grandona. Vai ficar valente. O jogador precisa de confiança. Então você vai criando o corpo para a estreia da Série B ser legal. Não quer dizer que ganhe, empate ou perca, mas tudo que está sendo feito começa a ficar um cenário positivo, diferente de um passado recente, que para onde você olhava tinha problema. Agora parece que as coisas estão se acertando. Uma classificação contra o Atlético Goianiense vai trazer um doping emocional para a Ponte muito importante. Então essa partida tem que ser tratada como um jogo final, mobilização. O que puder viajar antes, viaje, né? Toda a estrutura, porque valem 2 milhões e poucos, né? E é muito dinheiro para a Ponte na sua atual situação, muita grana. Então a partida de quarta-feira é de extrema importância, até para ficar tudo com tranquilidade para a estreia da Série B, que vai ser um verdadeiro rabo de foguete, Batista. E para você, Tigrão, falando aí da Macaca, diz aí, Tigrão. Uma semana intensa de trabalho na Ponte, depois de uma pré-temporada curta, com 10 reforços. Eu acho que a Ponte traz mais 2 ou 3 jogadores aí para fechar definitivamente o elenco, pelo menos para iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro. E tenha essa semana cheia, né? Meio de semana em Goiânia, aí é Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Jogo duríssimo. Todo mundo quer a grana, é alta. Para passar aí para a quinta fase, é algo em torno de R$1,5 milhão, salvo engano de minha parte, é muita grana. Principalmente num momento financeiro delicadíssimo pelo qual passa a Ponte. E no meio de semana, já estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, jogando contra o Atlético, que é uma equipe emergente de empresários lá de Minas Gerais, da cidade de São João del Rei. Até discutimos aí na sexta-feira se seria legal a Ponte de Goiânia viajar direto para Minas ou voltar para Campinas, porque vai jogar no meio de semana e no domingo, né? Então 3 dias aí de diferença entre um jogo e outro, se já não seria melhor fazer uma mini excursão aí, Goiânia com ligação direta, indo para São João del Rei, passando por Juiz de Fora ou por Belo Horizonte. Aí é uma questão de um estudo mais detalhado de vantagens e desvantagens, prós e contras da logística. Mas aí a Ponte tem que estudar o melhor formato. Mas tudo indica que a Ponte voltará para Campinas, joga em Goiânia, volta para Campinas e depois viaja para fazer o jogo do final de semana. Aí já estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, lá em São João del Rei. A Ponte ainda não está com o elenco fechado, né? Está aí monitorando e está no seu radar esse jogador atacante de 24 anos lá do Lagarto. Veja você, está no radar da Ponte, é o Rodriguinho. A Ponte está aí tentando, está estudando,
marca gols, né? Marca gols, foi vice-artilheiro do Campeonato Sergipano e tá aí, é uma oportunidade de negócio, se vier, não acredito que venha com status de titular, mas vem para compor o elenco, para dar uma opção a mais aí para a comissão técnica Ponte Pretana. Então demorou muito, mas chegou o retorno da Ponte depois do Campeonato Paulista, estreou na Copa do Brasil, se classificou, fez aí, tirou o pedido, como a gente gosta de dizer, fez a lição de casa, ganhando do Guarani, mas calma, do Guarani de Bagé. Fez 1-0, passou, eliminou a equipe gaúcha. Agora, essa semana, o couro já come de uma maneira um pouco mais intensa. Com 2 jogos, um pela mesma Copa do Brasil, conforme dissemos, e o outro já na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. A nossa expectativa é muito grande em saber qual vai ser, como será o desempenho dessa equipe totalmente remodelada da Ponte e até agora contando já com 10 contratações para tentar fazer uma boa figura, seja na Copa do Brasil, que já está em curso, seja no Campeonato Brasileiro, muito difícil, com regulamento modificado, onde a Ponte estreia no próximo final de semana e fora de casa contra o Atlético lá em Minas Gerais. É isso aí, regulamento modificado, né? Agora 2 sobem direto e aí 3º, 4º, 5º e 6º decidem. Entre eles, 2 para completar os 4. 3º joga contra o 6º. E o 4º joga contra o 5º. Desses confrontos, saem mais 2, né? 2 direto e depois mais 2, totalizando 4. O campeonato ficou mais emocionante, digamos assim, né? Ficou mais... essa reta final vai ter um embate, porque veja, até o 6º colocado, porque era assim, quase todo o campeonato de ponto corrido, com acesso, tem um time que dispara, fica lá na frente, subiu. Normalmente nos anos em que tem um grande disputando. Esse ano não tem. Tem um Sport, né, que provavelmente vai subir, mas estou falando do time da primeira prateleira, como aconteceu com o Corinthians, Palmeiras, Internacional, enfim. E aí fica um segundo colocado que normalmente já está muito próximo do acesso também, faltando 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato. E o 3º colocado também já está bem encaminhado. Quase sempre nos pontos corridos. O regulamento anterior fica faltando só uma vaga. E às vezes completa na última rodada. E às vezes com 2 rodadas de antecedência. Esse esquema aqui, até nem sei se o CH já falou sobre esse regulamento, mas define os 2, que normalmente com pontos corridos era assim mesmo, e 2, aí a briga vai ser mais intensa. Porque se você pegar até o 6º colocado, no mínimo aí teremos uns 10 times brigando por essas 2 últimas vagas. O que você acha, CH? Eu me manifestei a respeito quando veio a decisão da mudança do regulamento. Eu gosto. Eu acho que dá um tempero especial. Principalmente porque você condiciona a possibilidade para o 5º e para o 6º disputarem aí um quadrangular. Eu acho que deve ser assim, a fórmula de disputa, 2 sobem direto, para apurar os 2, o 3º e o 4º colocado. Eu gosto. Tem renda, né? É um outro campeonato, como você gosta de falar, não é? Você disputa o ponto corrido, aí o 3º, 4º, 5º, 6º disputam uma outra competição. Fica tudo em aberto. Portanto, acho muito legal, é uma inovação, é diferente, mas me agrada, Batista. O Batistão? Não é quadrangular, né? O 3º pega o 6º, jogos de ida e volta.
A decisão é na casa do terceiro. O quarto pega o quinto. A decisão é na casa do quarto, que fez a melhor campanha. Jogos de ida e volta. São 2 jogos. Esse é o famoso mata-mata, né? São 2 jogos. Sim. Mesmo assim agrada, Batista. Pedrão? Só um detalhe, a Série B do ano passado, o Curitiba subiu líder, campeão com 68 pontos. Em segundo lugar ficou o Atlético Paranaense, rival do próprio Coxa, com 65. A Chape em terceiro, 62 pontos. E o Remo em quarto com 62 pontos também. O quinto e o sexto, o Criciúma em quinto e o Goiás em sexto, estavam com 61 pontos. E o Novo Horizontino ainda em sétimo com 60 pontos. Tá vendo? Então ano passado foi bem embolado e seria até interessante se já tivesse esse modelo de disputa. Eu gostei muito. Aliás, eu critiquei quando o Samir Chaldi foi eleito presidente da CBF. Até não entendi direito. Eu nunca tinha ouvido falar no nome desse cara. Aí, de repente, apareceu do nada e ganhando o apoio das 27 federações, ele tinha o apoio de 25, né? 25. Que é o presidente da federação, da Federação Paulista, não apoiou porque concorreu. E parece que teve mais uma federação aí que também depois acabou decidindo e apoiando o Samir. Falei, mas como que um cara desconhecido aparece do nada? E aí tem o apoio de 26 federações, 25 federações? Não entendi. Claro que era uma jogada política, né? E ele foi eleito. Só que o tempo passou e ele está me surpreendendo positivamente. Mexeu com o calendário, que era um assunto quase que intocado, quase que intocável na CBF. Ele mexeu com toda a estrutura da seleção brasileira, contratou o Ancelotti, que nem foi ele que iniciou a negociação, poderia simplesmente falar, não fui eu que iniciei essa negociação, não quero. Vou colocar um técnico brasileiro. Seguiu em frente e fez a contratação do Ancelotti. E o Ricardo Capriotti, que é o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes, ele falou uma coisa que eu não sabia. A CBF convidou 30 jornalistas para ir lá na Granja Comari. E eles ficaram lá durante 3 dias, o dia que chegou, e depois mais 2 dias, ficaram alojados para dar opinião sobre o futebol brasileiro. Eu nunca tinha ouvido falar num negócio desse. A CBF sempre foi uma caixa hermeticamente fechada. Os presidentes nem davam entrevistas. O Samir Chaldi já é diferente. Já vi e ouvi diversas entrevistas do Samir Chaldi. Mas o Edinaldo Rodrigues não dava entrevista para ninguém. O Breno Beretta entrevistou o Samir aqui na final da Série C. O Samir deu entrevista pro Breno aqui no Campo da Ponte. Então ele quebrou uma estrutura fechada, uma casca intransponível que existia na CBF. Contratando treinador estrangeiro, mudando coisas importantes, né? Mexendo no site, fazendo com que os jornalistas tivessem voz, porque embora a imprensa seja responsável por conduzir a comunicação do futebol brasileiro, ela nunca foi ouvida. Tomava-se decisões lá intramuros e tem que engolir goela abaixo. Tem que simplesmente digerir aquele bloco de estanho que a CBF enfiava goela abaixo nos jornalistas. E aí veio o Samir Chaldi, um cara desconhecido, e começa a mexer nessa estrutura enraizada que existia e que era uma estrutura podre, mal cheirosa. Presidentes da CBF, todos, com exceção do Edinaldo Rodrigues, foram presos. E tinham esse mesmo formato, ou seja,
era um sistema que não se abria de forma nenhuma. E o Samir, não sei o que o CH pensa, mas está me surpreendendo positivamente e comecei a enxergar uma luz no fim do túnel para melhorar o futebol brasileiro, CH. É inegável que ele tem feito coisas no futebol brasileiro que os outros presidentes não fizeram e tiveram a oportunidade para fazer. Isso não há dúvida. Mas o fato da política, né, ter levado efetivamente ele ao cargo, não ter permitido o presidente da Federação Paulista sequer disputar o pleito, eu acho isso absolutamente lamentável. Uma coisa não invalida a outra, absolutamente. Eu acho que dentro do pouco conhecimento ele tem sido muito inteligente. Eu estou falando de futebol, estou falando do Samir. E pouca experiência também para lidar com tudo isso. Mas ele, por exemplo, ele pode não ter, porque começou lá com o Edinaldo, né? A história do Ancelotti. Mas sacramentou com ele e o Ancelotti disse hoje, na entrevista coletiva, que já está palavrado, que vai continuar até a Copa de 2030. E isso mérito do Rodrigo Paiva e também dele, né? Então, do próprio Samir. Isso é articulação, é convivência, é você tornar um dos principais técnicos do mundo, eu não sei se ele vai ganhar a Copa ou não, não é? Se ele vai fazer besteira ou não, tudo na teoria, né? Vamos ver na Copa, na hora do vamos ver se a seleção do Ancelotti vai jogar futebol. Mas ele é inegável o jogo de cintura, a inteligência com quem ele tem, da maneira que ele tem tocado a CBF. Ele tem se aproximado muito dos clubes, ele tem ouvido muitos clubes e isso é muito positivo. Muitas coisas eu acho que foram extraordinárias, mas a principal delas foi a profissionalização da arbitragem no Brasil. Essa foi uma sacada dele de mestre. E sobre calendário, eu tenho algumas restrições, mas eu tenho que admitir que neste ano da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, e no ano que vem a Copa Feminina de Futebol, que vai ser realizada no Brasil, arrebentam totalmente com o calendário. Então é uma coisa que a gente vai começar a ter que conviver ainda mais. Sabe por quê? Porque as competições internacionais cada dia mais aumentam. O que significa isso na prática? Os jogadores cada vez mais estão ganhando altos salários, não é? O clube, a única maneira dele conseguir pagar os atletas qual é e contratar? É recebendo receita. Então, a melhor maneira de receber receita é jogando Recopa disso, Supercopa daquilo, competição internacional, Campeonato Mundial de Clubes. Isso, o Fluminense, por exemplo, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, montou um bom time de futebol, mas muito por conta do que aconteceu lá no Mundial, do bom performance. Entrou muita grana para o Fluminense. E não pode ser diferente, não dá para ser diferente. Você só faz futebol de alto nível com grana. E isso eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que conviver. Eu espero que o Campeonato Paulista não deixe de ser disputado, não é? Eu estou muito preocupado com isso, porque a coisa está muito estreita, por isso que eu estou falando sobre calendário, que tem algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, eu não acho que você tenha a mesma proporção quando você senta à mesa para discutir, não é? Colocar o Campeonato Paulista, que é um produto consolidado. O Campeonato Paulista paga mais do que a Liga Argentina, que é um campeonato de 30 e poucos times. Então veja só você o tamanho da importância financeira para os clubes que disputam. E das outras divisões do Campeonato Paulista também, porque isso de alguma maneira é rateado. Então é muito importante se colocar os mesmos pesos. Não dá para comparar, com todo respeito, o campeonato do Maranhão estadual com o Campeonato Paulista. E virou praticamente a mesma coisa. Então eu acho que pro Campeonato Paulista, talvez pro Gaúcho, pro Mineiro, para 3 ou 4 aí, deveria ter um pouquinho mais de datas. Mas aí vem os interesses outros, né, Batista? É aí que a coisa que eu fico chateado e preocupado ao mesmo tempo.
São 18h40, hoje até 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h44, ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, eu acho que eu lembro de ter visto jogar só o Ian Henrique, né? O outro aí, acho que não chegou a jogar, né? Que foi contratado. E esse Nayan aí, eu não lembro dele ter jogado contra o Guarani. Tô lembrado dele, não. Então, acho que o único que eu vi jogar foi o Ian Henrique mesmo. Então, vai quem tiver melhor no treino. Eu queria dar um pitaco também sobre a convocação aí da seleção brasileira. Metade eu não conheço, a outra metade eu não entendi o que ele falou. Um abraço. Boa semana.
Boa, gostei, JP. Um abraço. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Ô, Carlos Batista, vamos dizer que esse vagalume aí, se ele não jogar bem, podemos dizer que ele não luziu, literalmente. Brincadeiras à parte. O ser humano, o homem, né? O homem, na verdade, ele gosta de fazer brincadeira, cara. Tirar um sarro, né? Isso aí, o homem, ele sai da quinta série, mas a quinta série não sai dele, né? Podemos esquecer, né, que o Guarani foi chamado pelos críticos do Rio Grande do Sul em 78 de ataque do riso, né? Que era Careca, Bozó, Capitão Careca e Bozó, né? E Bozó e Careca, nossa, pra época, né? Realmente não era nome pra jogador, pra época foi chamado de ataque de riso, né? E o final da história sabemos o que aconteceu, né? O Guarani foi lá, meteu 3-0 fora o baile, né? Então tem hora que a gente fica brincando jogador, mas tem que descontrair, né? Brincadeiras à parte, né? Tem que descontrair mesmo. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê, do Centro Bugrino da Pele até o Osso. Aí, abraço bem lembrado. Foi considerado lá pela imprensa gaúcha, né? O ataque de palhaços, Capitão Careca e Bozó. E aí, lógico, é evidente, né, que o Carlos Alberto Silva usou a favor. Isso aí vem sendo usado há muito tempo. Sempre que alguém faz algum tipo de comentário, aí muitas vezes até faz um recorte, né? Tira de contexto e usa a si mesmo. Às vezes nem é aquilo que o cronista quis dizer. Mas aí, tirando do contexto, o famoso corte acaba provocando uma reação, né? Jornalistas lá que cobriam o CSA falaram um monte de coisa de jogadores da Ponte, que os jogadores eram passa-fome, que os dirigentes do clube iam pagar para os jogadores da Ponte comer. Foi utilizado e a Ponte foi lá e ganhou o jogo do CSA lá. São coisas inexplicáveis, né? Mas é isso que o ouvinte disse, né? O ser humano gosta de fazer esse tipo de brincadeira. E aí, levado a sério no futebol, serve como fator de motivação. Ouvinte no ar. Ô Batistão, boa tarde. Queria fazer uma pergunta aí pro CH. O que ele achou aí da convocação da seleção brasileira para esses dois amistosos aí? Croácia e França. Abraço, muito obrigado. Esse tema está nos temas para que o comentarista possa escolher um dos três. Provavelmente, né, os comentaristas hoje vão escolher o tema da convocação, tá bom? Então aguarde, mais adiante no programa nós vamos colocar aqui os temas para os comentaristas. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. O que é isso? É um kit prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. E para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo, com o serviço de churrasco em domicílio, carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto, quem conhece. O Denilson Alves está no mercado há mais de 20 anos e ele sabe como fazer. Leva toda a infraestrutura, leva o churrasqueiro, os garçons, enfim, bebida, salada. O seu churrasco será show de bola. Mites Beef, na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Ligue no telefone 3294-7003 ou para o telefone celular que funciona também como o WhatsApp
99834 6840. 998346840. Mites Bife Boutique de Carnes. Boa tarde, Batista. Poderia solicitar ao Breno Beretta para entrevistar o Conselho Deliberativo e entender o que ocorreu com o tema das reuniões da SAF. O que era para acelerar parece que parou de vez, mesmo que o Rômulo tenha informado que são apenas detalhes e ajustes, porém, já serão mais de 30 dias do primeiro edital. E lá atrás, o tema estava super evoluído e quente. Comentários do próprio Guarani. Ou até mesmo porque não convocar uma reunião com o Roberto Graziano. Essa opção seria a melhor. Torcida do Guarani sem informação. Transparência há um longo tempo. Obrigado, Fernando. Abraço para você, Fernando Moreno. Muito obrigado aí pela audiência. O Breno volta quando? Amanhã. Amanhã, né? Então vamos passar a pauta para o Breno Beretta, tá bom? Boa noite. Acompanhei o jogo do Atlético Goianiense neste final de semana. Não achei nada demais. A Macaca tem que tomar cuidado com 3 jogadores. Jean Dias, o meia Guilherme Mendes e o centroavante Léo Jacó. Acredito que se a Ponte Preta duelar, disputar na raça durante o jogo, trará a classificação para Campinas. Utilizam muito a jogada pela direita com Jean Dias. E o caminho da vitória da Macaca está aí, com a dobra do Brian nas costas dele naquele setor. Rodrigo Rodrigues, bairro Ponte Preta. Bom, o Jean Dias nós conhecemos bem, né? É o mesmo jogador que atuou pela Ponte. O Léo Jacó, ele está dizendo que é o centroavante. Não tenho a ficha aqui, não sei quantos gols marcou esse Léo Jacó. E ele está chamando a atenção para Guilherme Mendes, que é o meia do Atlético Goianiense. Eu assisti o jogo em que o Atlético Goianiense conseguiu a classificação Copa do Brasil. Não achei nada. O time teve dificuldades de penetração. Quando chegou, foi à frente. Encontrou lá muita dificuldade de penetração. Marcou um gol apenas, né? E foi o gol do Marrone. Marrone não é aquele Marrone que jogou no Corinthians. Esse Marrone é um outro Marrone. Aquele lá é Marlone. Aquele lá é Marlone, né? Eu sempre confundo também. É, exatamente. Aquele lá é Marlone e esse é Marrone. É um que jogou no Vasco, jogou também no Atlético Mineiro. Acho que tem 26 anos. 27 anos. Então, ele estreou neste jogo. Ele fez a estreia e ele marcou o único gol do jogo. Mas a gente sabe, jogando em casa a situação pode complicar. Mas a Macaca tem possibilidade, sim, de encarar de igual para igual o Atlético Goianiense. Ô Batistão, e só um detalhe para o torcedor pontepretano que quer saber mais informações sobre o Atlético Goianiense. Amanhã a gente vai ouvir aqui dentro do Esporte em Debate ainda o Igor, ele que é repórter da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia, cobre o dia a dia do Atlético Goianiense. Amanhã vai participar aqui do nosso Esporte em Debate, falando um pouco mais sobre esse time do Dragão para a torcida pontepretana. 18h55, vamos esperar então, né? Com certeza ele vai dar mais informações e vai também, provavelmente, colocar aqui um time possível, né? Que será escalado para esse jogo diante da Macaca. O jogo é somente na quarta, mas amanhã provavelmente ele já deve ter aí um esboço do time que entrará em campo.
Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada na gôndola, veja a marca, tá? Se for Aroma das Ervas, aí sim, você pode levar. Essa é a boa, a Aroma das Ervas. Não se deixe enganar por temperos que não são da Aroma das Ervas. Não aceite imitações. Acesse agora para saber mais. aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai. E o filho é o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória de virada do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Ontem à noite em Bragança Paulista, resultado que manteve o tricolor na liderança isolada da competição. São Paulo jogou com Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, depois Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, Lucas Moura, depois Cauli, Luciano, depois Ferreira, Caleri, depois André Silva, o técnico Roger Machado. O Red Bull de Cleiton, André Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques, o Juninho Capixaba, Gabriel, Gustavo Neves e Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sachá. Os gols do jogo: a equipe do Bragantino saiu na frente com Herrera, 36 minutos do primeiro tempo. Sabino empatou aos 7 e Caleri virou para o São Paulo aos 22. Jogo que teve a arbitragem do Bruno Ardeu de Araújo.
Vitória do São Paulo de virada pelo Campeonato Brasileiro, sexta rodada. São Paulo 2, Bragantino 1. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:02 até 19:30. Emerson Santana. Mas que raio de convocação foi essa? Bando de desconhecidos. Tô lendo aqui as mensagens no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes. Lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eduardo Pontes. Fui 2025 inteiro no Majestoso. Vi um lado esquerdo da macaca que me agradou com o Barcelos e o Arthur. O problema é que o Arthur já não está mais na ponte, né? É o ouvinte João Paulo Fernandes. Batista pede para o técnico aumentar o som do YouTube em mais 3 dBs, por favor. Parece que o cara é entendido, hein? O que é dBs? Decibéis. É a abreviatura de decibéis. Então o Lucas Pessoa já está me informando que aumentou 5. Você pediu 3, ele aumentou 5. Tá bom? Abraço para você, João Paulo Fernandes. Gabriel, o futuro é glorioso. Renan Santos. Renan Santos. Está se referindo a quem, hein? Carlos Maringá. Quando o Bugre joga na Copa do Brasil? Acabei caindo nessa, né, velho? Isso aí é provocação, né? Tá fazendo uma provocação. Eu peço sempre para não fazer a provocação. Mas um abraço para todos aí que estão curtindo aqui o chat. Muito legal, hein? O chat da Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais um. Muito boa noite, amigos da Band. Aqui é Paulo do Cambuí, Ponte Pretano. Batista, como eu já estou com 60 e eu acompanho o futebol de Campinas desde 1977, e aí eu já vi a Ponte, o Guarani naquelas situações gloriosas, e a gente não pode ficar vivendo de passado porque nós já vimos que isso não funciona. Mas uma coisa que nós, torcedores de Campinas, precisamos parar é sempre achar que tem um salvador da pátria. A Ponte Preta, na época do Carnielli, todo mundo sabe, né? Olha o que deu. Todos os presidentes que o Carnielli impunha lá, era impeachmentado, era expulso. Nós vimos aonde nós chegamos. O Guarani, na época também,
era o Betuzini, lembra? Tudo que acontecia, o Guarani caindo. É o Betuzini, ele não queria nem saber mais de futebol e a salvação era ele. Agora, esse Graziano, né? Nós estamos sempre à procura de um salvador da pátria, nós tínhamos que mudar um pouquinho esse conceito nosso em Campinas, né? Para que a gente voltar no que nós já fomos, não acredito, mas não também ficar nessa pindaíba aí de terceira divisão, segunda dá 2, só briga para não cair. Eu acho que a gente tinha que pensar num modelo de administração muito, muito diferente, mas com outras pessoas, né? Abraço, desculpa ter sido longo. Abraço, muito obrigado. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Vamos às notícias do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Tema 1. Após demissão de Tite, Cruzeiro inicia busca por um novo comandante e adiciona Arthur Jorge no radar. A ideia da diretoria é já ter um novo treinador definido até a próxima data FIFA, que começa na segunda, dia 23. Felipe Luiz era um dos nomes cotados, mas o agente do treinador disse que ele não deseja assumir um clube brasileiro nesse momento. Pauta 2. Revoltado com a arbitragem, Pedrinho, presidente do Vasco, se envolve em confusão após o empate por 3-3 entre Cruzeiro e Vasco. No túnel de acesso aos vestiários do Mineirão, o dirigente do clube carioca partiu para cima do árbitro Lucas Paulo Torezin e reclamou de 2 pênaltis não marcados. Pauta 3. Com novidades, Carlo Ancelotti anunciou hoje os 26 convocados para os amistosos contra França e Croácia. Na lista do Mister aparecem Ryan, atacante ex-Vasco, Igor Thiago, atacante do Brentford, Léo Pereira, do Flamengo, e Gabriel Sara, meia do Galatasaray, como principais surpresas. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, aí vai a convocação. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, da Turquia,
e Bento do Al Nassr. Defensores: Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Alexandro do Flamengo, Wesley da Roma, Léo Pereira do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo e Ibanez do Al Ahly, Arábia Saudita. Meio-campistas: Casemiro do Manchester United, Andrei Santos do Chelsea, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al Ittihad, Arábia Saudita e Gabriel Sara do Galatasaray. Atacantes: Rafinha do Barcelona, Gabriel Martinelli do Arsenal, Vini Júnior do Real Madrid, Matheus Cunha do Manchester United, João Pedro do Chelsea, Endrick do Lyon, Luiz Henrique do Zenit, Igor Thiago do Brentford e Ryan do Bournemouth. E aí, CH, qual é o tema que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Não, Batista, quero falar da seleção brasileira convocada pelo Ancelotti para 2 amistosos contra a França e Croácia. E eu gostei muito. Eu vou começar não pela lista, mas por aqueles que não foram. Que eu achei um livramento não ter Paquetá e Richarlison. Livramento desses 2. Muitas dessas novidades dão conta e estão aí porque os titulares estão machucados. O Bruno Guimarães, por exemplo, isso vai para a Copa, está machucado, jogador do Newcastle, não é? Então, essa rapaziada aqui que o técnico está experimentando, dando oportunidade, o Igor Thiago, por exemplo, o Ryan, o João Pedro, né? O Martinelli não, Cunha não, Rafinha não, Vinícius Júnior não. Então, falando de ataque, até o Endrick, porque o Vitor Roque não está aqui. Então, Vitor Roque, Endrick, Igor Thiago, não é? Ryan e João Pedro, eles brigam aqui entre eles para ver quem sobrevive. A grande verdade é que tem alguns jogadores que estão machucados e não estão na convocação. Eu só não entendo uma coisa que eu não gostei. O Fabinho, o veterano Fabinho, está convocado de novo. O Gabriel Sara no meio campo é fruto das... E o Andrei Santos, meio-campistas, os 2 também são frutos de jogadores machucados. O que eu mais gostei foi da escolha que ele fez nos 3 goleiros, e eu gostei de todos os zagueiros e laterais. Eu acho que é por aqui mesmo. E como ele disse, para fechar meu comentário, cerca de 16, 18 jogadores já estão na Copa do Mundo, deste grupo aqui. Restam aí 8, 9 vagas para fechar o grupo. O Neymar não foi convocado, não dá para deixar de comentar. Ele não está bem fisicamente. Quem assistiu Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, verificou que não tem condição de disputar uma competição de alto nível. Agora, o Neymar tem 60 dias para poder resolver a sua parte física. Vai resolver? Faz 5 anos que ele não consegue jogar em alto nível. Vamos aguardar. Eu acho que o Neymar, continuo com a mesma opinião, ele é um jogador imaginário. O Neymar do Barcelona, campeão da Champions, jogando com o Messi, esse jogador não existe mais. Infelizmente, para nós brasileiros, não é? Espero estar errado, espero que ele vá para a Copa do Mundo, tenha saúde e ajude o Brasil. Mas eu acho, se eu tivesse que falar hoje, que o Neymar não irá à Copa, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar desse tempero do presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho, né? Pedrinho que quando jogava, né, a gente acompanhou o Pedrinho desde o início até o final da carreira. Um jogador de reconhecida condição técnica, jogador de muita habilidade, canhoto, batia bem na bola, mas sabem qual era o apelido do Pedrinho? Canela de vidro. É isso mesmo. Agora ontem, revoltado e tal, com a arbitragem que não teria dado 2 pênaltis a favor do Vasco contra o Cruzeiro, para mim no bom empate do Vasco, 3-3, dentro do Mineirão contra o Cruzeiro,
Empate que, inclusive, rendeu ao Tite o bilhete azul, né? O Tite acabou sendo demitido, está fora do Cruzeiro, mas o Pedrinho queria, porque queria os 3 pontos. E aí vem essa informação de que ele lá no túnel de acesso lá aos vestiários acabou partindo para cima do juiz. Estranho isso do Pedrinho, que é um cara que eu tenho em alta conta como personalidade, como educação, como um cara que trata todo mundo bem, mas sabe como é que é? Naquela adrenalina pós-jogo, por isso que eu sempre fui a favor do juiz ter uma saída só dele, né? É melhor, é melhor. Quem gosta de juiz saindo junto com os times é dentista. Às vezes tem muito trabalho para o dentista restaurar o estrago, né? Não é legal isso. Ah, não, mas hoje tudo mudou. Mudou nada. Mudou nada. Depois de uma partida, durante uma partida, logo depois do jogo, tá todo mundo com os nervos à flor da pele e aí se encontra e o Pedrinho tomou essa atitude aí impensada que deve render a ele uma punição pesada. Pesada mesmo. E para mim é uma surpresa, conhecendo pelo menos à distância o temperamento, o jeito de se posicionar do Pedrinho, que por um bom tempo, inclusive, foi nosso colega na imprensa, como comentarista esportivo, sempre foi um cara muito ponderado. E pelo tamanho do Pedrinho, e por ser o canela de vidro, ele foi corajoso, né? Ainda bem que o juiz não era o Daronco, lá do Rio Grande do Sul. Senão, poderíamos hoje estar lamentando o desaparecimento do planeta do Pedrinho. Já pensou, não? Não pega? Pedrinho e o Daronco encara e vai para cima? Eu não quero nem imaginar o tamanho do problema, Batista. É que o Pedrinho tá forte pra caramba, né? O cara fez musculação. E aí não sei não, hein? O confronto aí seria muito legal, hein? O Pedrinho e o Daronco. Deram uma briga boa, hein, Batistão? Ia sair faísca ou não? Ia ficar muito bom. O Pedrinho, como você bem disse, tá bombado. O Tigrão até citou na época que ele jogava, que sofria com muitas lesões. Um dia eu até vi um comentário, não é Pedrinho, é Podrinho. Só se machucava, mas agora tá forte. Ouvinte participando diz aqui: boa noite, Batista. Não entendi a convocação do Danilo. CH pode explicar? Ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui. Wilson da Rocha. Explica aí pro Wilson da Rocha porque ele não entendeu a convocação do Danilo. O Danilo é um jogador de múltiplas funções, né? Ele joga como lateral e também joga como zagueiro. E o Danilo, isso é informação, não é comentário. Ele é um cara extremamente respeitado pelos jogadores. É o chamado líder positivo. Então eu não sou fã do futebol do Danilo, mas eu me curvo com a necessidade de a seleção ter no seu grupo de 26 um cara com a experiência, com o caráter e com a liderança do Danilo. E o ouvinte Avelar Martins mandou aqui uma outra mensagem. Batista, Crateús é o nome da cidade no Ceará. E do clube, o jogador já está no bid. Então não é aquela cidade que eu falei, né? Ele queria dizer Crateús. Não conseguiu pronunciar direito. Mas quem é? É João Vitor o nome do jogador? Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro. Saiu na semana passada no bid. E que posição que é? Atacante. Atacante. Tem 27 anos. A Ponte não anunciou, né, a contratação desse jogador. Não anunciou. A gente foi lá eu fui lá no CT do Jardim Olina pouco tempo depois. Não me lembro de ter visto esse jogador lá também. A gente foi na sexta-feira para a apresentação do Thales, lateral direito. Não me lembro de ter visto esse jogador. Não sei se vai chegar em breve na Macaca. Mas fato é que está contratado, já saiu no bid. Vitor Ribeiro, 27 anos. Deve ser um caso parecido com aquele Ricardo Oliveira, né? Deve ser. Vem para fazer teste.
Mas até para fazer teste, o nome tem que sair no bid, senão não pode ser aproveitado. Pode ser isso. O Ricardo Oliveira fez um tempo só de jogo. 45 minutos. Então, como é que você vai avaliar um jogador com 45 minutos? Também não dá, de repente pode ser imposição de empresário. O clube quer um determinado jogador. E aí o empresário acaba se impondo, porque o futebol está na mão de empresário. Jogo da primeira rodada do quadrangular decisivo. E aí me referi ao Náutico, que perdeu as 3 primeiras e depois no segundo turno conseguiu a recuperação. Acabei errando e é isso que o Gramari está corrigindo. Porque foi o Brusque que perdeu as 3 primeiras e depois quase conseguiu o acesso. Chegou na última rodada com chances ainda. Chegou com chance na última rodada, mas o Náutico acabou ficando com a vaga, né? O Náutico ganhou a primeira do Brusque. Ganhou do Brusque. Depois perdeu as duas seguintes. Perde pro Guarani e pra Ponte em seguida lá nos aflitos. Perdeu em casa. Perdeu em casa e depois... Perdeu as duas em casa. Perdeu pro Guarani primeiro, o Dalberson pega um pênalti. E aí depois perde pra Ponte. E depois ganhou do Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro. Correto. E aí já era o retorno, né? Aquele jogo do Alan Santos lá, que foi expulso. O Guarani estava ganhando. Ganhou não, empatou, né? Empatou, tomou um empate no finalzinho. E aí o Alan Santos foi expulso e cedeu um empate. Paulo Sérgio fez o gol. Foi esse ponto que fez com que o Náutico subisse e tirasse o Guarani da parada. Foi exatamente esse ponto aí, né? Bom, são 19 horas e 25 minutos em Campinas, na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo às questões do Na Lata. Na sua opinião, com a não convocação de Neymar para os amistosos contra a França e Croácia, fica mais difícil a chance do jogador ir para a Copa do Mundo? Começo com você, CH. Tem chance, mas chances remotas. Depende da parte física. Se eu tivesse que apostar hoje, eu diria, o Neymar não vai à Copa. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema. Batista, a não convocação do Neymar para esses 2 amistosos contra a França e contra a Croácia lá nos Estados Unidos, para mim não quer dizer nada com relação à Copa. Ele não está bem fisicamente, o jogo de ontem contra o Corinthians acabou mostrando isso novamente, mas o Neymar, tecnicamente, não precisa provar nada para ninguém. Então eu defendi uma tese na sexta-feira que às vezes era melhor ele não ir mesmo, porque vai e não está bem fisicamente, aí não vai atuar bem, mesmo que seja só por alguns minutos, e aí ele queima essa possibilidade de ir para a última convocação antes da Copa. Então às vezes a ausência consagra, né? Os caras vão lá, não jogam nada, podem tomar uma borrachada da França ou da Croácia, ou até dos dois, e aí o Neymar se consagra pela ausência. Paralelo a isso, ele vai aprimorando a sua forma física, vai mostrando serviço nos jogos que estão aí pela frente pelo Campeonato Brasileiro antes da convocação final. Então eu acho que não está invalidada ainda a possibilidade dele ser convocado para a Copa do Mundo. Não ter ido nesta lista, para mim, não quer dizer absolutamente nada e talvez tenha sido até bom para ele, o Neymar. Eu sigo com você, Tigrão. Como você avalia a última convocação de Ancelotti antes da Copa? Acha que o treinador foi bem ou faltou aí algum nome? Bom, nesta penúltima convocação do Ancelotti, sempre falta alguém, né? Sempre tem um nome polêmico e tal, mas eu acho que deu para o gasto. Tem algumas novidades. Eu gostei muito, por exemplo, do Rian, ex-Vasco, que foi negociado com o exterior e já na primeira convocação, depois que ele saiu, ele aparece na lista. É muito bom jogador esse menino e merece ser observado. Então tem que entrar nos jogos, né? Senão não adianta levar só para ver em treinamento. Mas
foi razoável. Eu gostaria depois de analisar com um pouco mais de profundidade, se é que podemos ter essa pretensão, a lista definitiva daqueles que realmente vão para a Copa do Mundo. E você, CH, você já passou pelo tema, gostaria até que você reafirmasse aí, né, o seu posicionamento e também se esses jogadores, com relação à convocação anterior, vão fazer falta. Lucas Paquetá, Hugo Souza, Caio Jorge, Luciano Juba e Fabrício Bruno. Eu senti falta só do Juba. Acho que ele tem bola para ir para a Copa do Mundo, até achei que ele ia, mas o Ancelotti não o escolheu. O restante não fez nenhuma falta. Eu sigo com você, CH. Você acha que foi correta a demissão do Tite no Cruzeiro ou o treinador foi injustiçado? Batista, não tem jeito, né? O Tite foi o último treinador que eu me lembro que já foi contratado demitido. Rejeição gigantesca. Ele ganhou o Campeonato Mineiro, jogando mal pra caramba, mas ganhou. E aí o Cruzeiro tá lá embaixo, Batista. O Cruzeiro, com as derrotas, deixou de competir pelo título da competição do brasileiro. Essa é a verdade. Não vai tirar 10 pontos de diferença. Esqueçam de Flamengo e Palmeiras. Ou de São Paulo e Palmeiras. Não vai tirar. Esqueçam. Então, com um elenco tão caro, o time evoluiu em relação ao ano passado. Portanto, eu não gosto muito, mas entendo a demissão. E você, Tigrão? Bom, o Tite estava penduradíssimo no Cruzeiro. Ganhou uma sobrevida ao ganhar, ao vencer, ao ser campeão mineiro, ao vencer o campeonato, em cima do Atlético, que vinha de 7 títulos consecutivos, quebrou a hegemonia do Galo e ganhou aí esse fôlego, essa sobrevida. Agora, a torcida não aceitava mais o Tite. Os resultados são pífios. E começa muito mal o Campeonato Brasileiro. Então, não acho que foi injustiçado, não. Está dentro da média do que é o imediatismo e a cobrança em cima de treinadores no futebol brasileiro. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aí aos amigos do nosso Esporte em Debate. E até amanhã, né? Amanhã é terça. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Pedro Piscinato, um destaque final aí dos dois times, Pedrão. Um destaque final da Ponte Preta, o técnico Rodrigo Santana ganha mais opções para a partida de quarta-feira contra o Atlético Goianiense, Bruno Lopes e Murilo, por exemplo. E pelo lado do Guarani, o Bugre acertou a contratação do Inayan e ainda busca mais um meia e um atacante. Batistão. Abraço, Pedrão, até amanhã. Abraço, até amanhã. Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas olha, eu agradeço de coração. Você nos ajuda a fazer esse programa, valeu mesmo. Amanhã tem mais a partir das 5 da tarde. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, tchau! Agora... Esporte em Debate.